nome é Valdir Alonso, eu sou diretor de tributos da Baker Tilly e hoje estamos aqui para mais um vídeo. O tema de hoje é um tema que não poderia faltar no nosso canal, que é a reforma tributária do consumo. A ideia aqui é fazer um resumão, então separamos os 10 principais tópicos que você não pode deixar de saber. Para contextualizar a reforma tributária, é preciso falar um pouco da linha do tempo da proposta de emenda constitucional 45 de 2019, que é a proposta que reforma o sistema tributário e a tributação sobre o consumo. Inicialmente, ela foi discutida, na Câmara dos Deputados e foi aprovada em julho de 2023, seguindo assim para o Senado Federal fazer as suas avaliações, discussões e aprovações, que também ocorreu com algumas alterações, o texto original era da Câmara, passou para o Senado, eles fizeram algumas alterações, porém aprovaram com essas alterações em meados de setembro do ano passado. Então o projeto ele precisou retornar para a Câmara dos Deputados, avaliar as alterações feitas no Senado, e ela foi plenamente aprovada em dezembro de 2023, gerando assim um marco, pois há mais de 30 anos discutia-se reformas tributárias em relação ao consumo que não tiveram êxito. Esse tema é um tema de ampla abrangência, como eu comentei. Então, todas as empresas, de um modo ou de outro, serão afetadas pela reforma tributária do consumo. Então, o nosso objetivo, além de um tema complexo e amplo, aqui é fazer um resumão, para que você possa ter a noção dos principais pontos a serem alterados na legislação e dos quais trata o projeto de emenda constitucional. Importante também contextualizar que a PEC é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, estamos falando desse assunto num nível maior de hierarquia das legislações, que é a Constituição Federal. Então, neste momento, ainda as regras elas são bastante abrangentes e abstratas, sendo que será tratado mais detalhes dentro desse ano de 2024 e no próximo ano de 2025, pois os primeiros efeitos da reforma tributária somente serão percebidos de 2026 para frente, como também vamos falar aqui da regra de transição entre o atual sistema de tributação do consumo e as alterações, o novo sistema de tributação que será posto com a emenda constitucional que virá a ter efeitos futuramente, tá? Então, pega papel e caneta aí para anotar os 10 principais pontos da reforma tributária. Primeiro ponto é a unificação dos tributos. Atualmente, nós temos 5 tributos sobre o consumo: o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Esses 5 tributos eles serão substituídos por 2 outros novos tributos, que é a CBS e o IBS. Então, aí nós temos a junção, a troca de 5 tributos por 2. Então, o PIS, a COFINS e o IPI, que são tributos federais, serão substituídos pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, será substituído pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A regra de transição desses tributos durará cerca de 7 anos, a gente vai falar um pouco mais à frente dessa regra de transição. Então, ela não será substituída 100% em um determinado momento, mas sim fracionado ao longo do tempo. O segundo ponto é sobre alíquotas. A gente não poderia deixar de falar aqui de percentuais alíquotas. Neste momento, ainda não há uma definição sobre efetivamente qual alíquota terá o tributo CBS e terá o tributo IBS, ou mesmo elas combinadas. Porém, sobre esse valor total, estima-se em estudos, a própria Receita Federal fez estudos para apresentar aos deputados e aos senadores, mas deve girar em torno de 25% dentro de uma alíquota mínima até cerca de 28% no máximo. Essa é a ideia que temos hoje. Como eu disse, as alíquotas elas serão definidas ao longo de 24 e 25. A gente está dentro de uma competência menor do que a Constituição Federal, então isso vai ser discutido em nível de leis complementares e leis infraconstitucionais, mas ventila-se então que a alíquota ela girará de 25 a 28, o que colocaria o Brasil entre as alíquotas aí, maiores do mundo em termos de margem de valor agregado, o IVA, como é popularmente conhecido os tributos sobre consumo fora do Brasil.
terceiro ponto é a não cumulatividade plena. O que isso significa? Significa dizer que o tributo ele não vai acumular ao longo da cadeia. Hoje, dentro desses 5 tributos que temos no sistema atual, o PIS, a COFINS, ela pode ser cumulativa, pode ser não cumulativa. Já o ICMS e o IPI é sempre não cumulativo. E o ISS é sempre cumulativo. Ou seja, dentro de um regime cumulativo, você acaba acumulando, como o próprio nome já diz, os tributos na cadeia. Então, todos pagam e ninguém se compensa dentro dessa cadeia. Então, você imagina que uma determinada mercadoria começa na indústria, ela passa ali para o atacado, né, o comércio ou mesmo o varejo, até chegar ao consumidor final. Então, acumula-se dentro de um regime cumulativo os tributos, impactando no aumento de preço e no repasse para o consumidor final. Já numa perspectiva não cumulativa, que, por exemplo, hoje, como eu mencionei, o ICMS e o IPI são obrigatoriamente não cumulativos, é possível tomar créditos da operação anterior. Então, a indústria, o tributo que ela paga é compensado pelo atacado, pelo comércio, que é compensado pelo varejo, que acaba sendo compensado até chegar na ponta final. Então, o consumidor final acaba pagando exatamente o tributo somente sobre o valor agregado, pois o que foi tributado na cadeia anterior foi compensado por quem está adquirindo essa mercadoria e depois o tributo deste, por sua vez, é compensado até chegar ao consumidor final. Por isso o nome não cumulativo, não acumula ao longo da cadeia. Perfeito? Então, tanto o CBS quanto o IBS serão tributos não cumulativos, ou seja, vai haver uma tributação somente do valor agregado em cada parte da cadeia e tudo que foi pago na cadeia anterior gerará crédito para quem está adquirindo essa mercadoria, sendo que o consumidor final é o único que vai arcar com esse ônus, porque ele, obviamente, não toma crédito e não vai ter circulação, venda, enfim, ele é o consumidor final deste produto ou desse serviço. O que corrige uma incongruência que tínhamos hoje no sistema tributário, pois, como eu mencionei, alguns tributos são não cumulativos por obrigação, outros são cumulativos e não cumulativos, há a possibilidade de opção, e isso gerava um certo acúmulo de tributos na cadeia, o que prejudicava também preço, inflação, deixava tudo mais caro. Então, este ponto é importante da reforma tributária, pois ele vai corrigir uma incongruência que existe atualmente no sistema de tributação sobre o consumo brasileiro. O quarto tópico trata sobre a mudança de recolhimento dos tributos sobre o consumo que atualmente ocorrem na origem, e eles passarão a ser destinados para o destino. O que isso impacta? Hoje, toda a tributação de consumo ela fica na unidade federada ou no município de origem. Então, onde a empresa está situada é onde a arrecadação fica. Com a proposta da emenda constitucional, com a PEC 45, isso será alterado. Então, quem receberá o tributo sobre o consumo, parte do CBS e do IBS, não ficará mais com a origem, mas sim no local dos consumidores. Então, pouco importa onde estará a empresa, mas sim o que determina para onde vai o recolhimento é onde estão os consumidores. Isso, consequentemente, vai fazer com que haja uma redistribuição de renda entre principalmente estados e municípios, pois a gente sabe que tem estados que são mais consumidores, outros que são mais produtores. O ponto 5, ele é praticamente uma consequência do ponto 4 que eu acabei de mencionar, pois como haverá uma descontinuação deste recebimento dos tributos na origem e passará as UFs de destino consumidoras a receber esse recolhimento dos tributos sobre o consumo, cai a política das concessões de benefícios fiscais, cai a política, né, da guerra fiscal, cai aquela briga entre os estados para oferecerem benefícios de forma a atrair empresas para o seu território, porque isso era interessante no aumento da arrecadação. Uma vez que se a arrecadação ficou no destino, não há mais por que atrair necessariamente a empresa para lá. A ideia é que os estados atraiam consumidores para o seu território, pois assim eles passarão a garantir. Isso tudo fará com que acabe a famigerada guerra fiscal que hoje é tão falada, temida e causa tanta complexidade no sistema tributário. O sexto ponto trata acerca do cashback.
O que é o cashback? É a devolução parcial do tributo para as famílias de baixa renda. Isso se daria através da conta de luz ou mesmo na compra de gás de cozinha. Também é importante falar, nesse contexto, a criação da Cesta Básica Nacional. Então, a ideia é criar produtos que vão compor essa cesta básica, que vai valer no Brasil todo, para que eles possam ter benefícios de reduções de alíquota do CBS e do IBS, ou até mesmo isenção, alíquota zero, facilitando o acesso e a compra desses bens de uma forma mais barata para a população de baixa renda. E já que falamos de redução de alíquota, isenções, possibilidades de alíquota zero, está previsto na PEC diversos setores que serão beneficiados com uma redução de alíquota ou, eventualmente, até isenção do CBS e do IBS, que são os dois novos tributos sobre o consumo. E aqui a gente pode citar diversos deles, né? A PEC ela é larga em relação a isso. Inicialmente, o projeto previa algumas exceções. Quando passou pelo Senado, como eu contextualizei, foram incluídas mais algumas exceções. Então podemos citar como alguns exemplos serviços de transporte, produtos médicos, produtos frutas in natura, ovos, produtos hortícolas e uma série de outros setores que poderão ter acesso a alíquotas reduzidas, e isso também vai ser definido posteriormente em lei complementar. Então hoje existe essa prerrogativa, a possibilidade, e dentro desses 2 anos, 24 e 25, será discutido efetivamente quais serão os setores, bens, produtos que entrarão especificamente nessas hipóteses de redução. O 8º item que destacamos é a questão do cálculo por fora do tributo. No atual regime tributário, diversos são os impostos ou situações em que um tributo acaba incluindo sua própria base ou incluindo a base de outro. Aqui a gente pode citar casos em que o IPI compõe a base de cálculo do ICMS. Tivemos uma decisão recente em que o ICMS, né, o STF decidiu que o ICMS não deve compor a base do PIS e da COFINS, e discussões como essas. Esses cálculos, essa metodologia de cálculo, incluindo um tributo dentro da sua própria base ou dentro de outras bases, acaba, obviamente, deixando todos os produtos mais caros, pois tem que aumentar a base de cálculo do tributo, a arrecadação, e isso acaba batendo na ponta no consumidor final. O IBS e a CBS serão calculados por fora, então eles não comporão suas próprias bases e nem a base de cálculo um do outro, perfeito? Então, tudo isso fará com que fique claro qual é a tributação incidente em cada etapa, em cada serviço, em cada produto, e também terá um efeito onde as mercadorias tendem a ficar mais baratas. E já que falamos de composição de base de cálculo e incidência de um tributo sobre o outro, o ponto 9, ele trata sobre o IS, que é o imposto seletivo. O imposto seletivo, ele incidirá sobre situações, bens, serviços e atividades prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Essas atividades também serão definidas em lei complementar, ou seja, é uma discussão que faz parte deste ano e do ano de 2025. Porém, o que é interessante aqui é que, além dessa taxação extra para essas atividades que serão definidas, ela também terá um efeito no CBS e no IBS, que é o imposto seletivo, ele fará parte da base de cálculo da CBS e do IBS, o que deixará duplamente mais caro a taxação sobre essas atividades. E por fim, o último ponto de destaque nosso aqui, em termos desse resumão da reforma tributária, é a complementação com mudanças em tributos diretos, ou seja, tributos sobre patrimônio e renda. Apesar de muito se falar e a PEC tratar, ser popularmente conhecida como, né, a PEC da reforma tributária, da tributação sobre o consumo, ela trouxe algumas alterações relacionadas com tributos sobre patrimônio. No caso, tanto o IPTU, quanto o IPVA, quanto o ITCMD, que é o popular Imposto sobre Heranças e Doações. Basicamente, o que foi alterado dentro da proposta é que o IPVA ele será possivelmente progressivo também em relação ao valor desse bem, e haverá algumas benesses para
veículos ou meios de transporte que são elétricos e que prejudicam menos o meio ambiente. Existe essa prerrogativa. Também a prerrogativa de incidência sobre iates, jatos, lanchas. Anteriormente, né, ou atualmente, o IPVA ele incide somente sobre veículo automotor. Então, todos esses outros bens, jatos, iates e etc., não eram tributados pelo IPVA. Então, haverá a possibilidade de instituição desses tributos sobre esses bens. Sobre o ITCMD, a alteração foi a possibilidade de progressividade na cobrança. Atualmente, né, o imposto sobre herança ele incide numa alíquota única, independentemente do valor da herança que está sendo passado ou do valor a ser doado. Já a PEC ela vai permitir que você aumente alíquotas conforme esse patrimônio seja maior e diminua conforme ele seja menor. Então, também é uma prerrogativa aí da PEC. Em relação ao IPTU, previu a possibilidade de os municípios atualizarem a base de cálculo do IPTU, que atualmente é o valor venal, e que precisava passar pelas casas, né? O Poder Executivo não tinha condições de alterar essa base sem passar pelo Legislativo Municipal. E a ideia dessa PEC é dar poderes ao Executivo para que eles tenham mais celeridade e mais facilidade na correção da base de cálculo, que hoje encontra-se defasada aí por anos em relação a patrimônios territoriais. E não podemos encerrar o vídeo sem falar da regra de transição. Além dos 10 principais pontos, que são o coração da reforma tributária que mencionamos aqui, precisamos falar sobre como essa transição se dará, como essa troca de um regime para o outro acontecerá. Não vai ser da noite para o dia, não vamos desligar o sistema atual e ligar o sistema novo de tributação. Haverá uma regra, uma transição, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, em 2026, haverá o início dessa transição, mas apenas com uma cobrança teste. Então, haverá uma incidência de 1% combinado entre CBS e IBS, apenas como destaque, muito possivelmente em obrigações acessórias, coisas nesse sentido, para que o contribuinte se familiarize com qual seria a base do tributo, qual a potencial alíquota, como que isso funcionaria, né? Como eu mencionei, algumas regras ainda serão definidas de forma infraconstitucional, mas já tem a previsão para que seja feita uma cobrança teste em 26. Caso haja recolhimento dessa cobrança teste, ela vai ser compensada com os tributos atuais, PIS, COFINS e assim sucessivamente. A partir de 2027 é onde ocorre a primeira grande transição. Qual é ela? Deixaria de existir o PIS e a COFINS e passaria a ocorrer a tributação da CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Ou seja, a parte federal, ela deixaria de existir o PIS e a COFINS e passaria a ser tributado já 100% pelas novas alíquotas da CBS, que serão definidas entre esse ano e o ano que vem. O IPI, existem dois caminhos aqui. O primeiro caminho é, ele fica com alíquota zero em 2027 para todos os produtos, exceto para produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Os produtos onde tem indústrias lá para garantir esse benefício, esse tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus, eles seguirão tributados para indústrias que concorrem com a Zona Franca. Ou seja, se eu tenho uma indústria da Zona Franca que faz um determinado produto, ela tem um benefício fiscal, não paga o IPI. Essa indústria que concorre com ela, que está fora da Zona Franca, seguirá tributando o IPI normalmente. Então, o primeiro caminho do IPI é em 2027, zera-se as alíquotas e só fica a tributação do que é produzido na Zona Franca, desde que seja produzido fora da Zona Franca de Manaus. O outro caminho é, institui-se a CID, Zona Franca de Manaus, Área de Livre Comércio, em 2027, e o IPI já é extinguido, assim como foi o PIS e a COFINS. Então, a função dessa CID é exatamente a mesma, né? Garantir o tratamento diferenciado da Zona Franca. Então, essa CID, Zona Franca de Manaus, Área de Livre Comércio, incidiria sobre produtos produzidos fora da Zona Franca de Manaus, para os quais eu tenho produção lá dentro, o que garantiria uma sobretaxação de produtos concorrentes da Zona Franca de Manaus. Então, existem esses dois caminhos. Perfeito? Caso o IPI ele seja zerado neste momento e não seja implantada a CID, ele continua existindo porque há essa tributação que eu mencionei aqui. Ele só deixará de existir em 2033. Aí é onde
zeraria 100% e o IPI deixaria de existir. A partir de 2029 é que começará a transação da parte estadual e municipal. Ou seja, é a partir de 2029 onde o ICMS e o ISS aos poucos vai deixando de existir, ao passo que o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, começa a existir. Em qual montante? Nós temos aqui, em 2029, passará a ser recolhido 10% do IBS e a tributação do ICMS e do ISS ficará em 90%. Já em 2030, abarca-se mais 10% do IBS e tira-se 10% do ICMS e do ISS. Em 2031, passará mais 10%, então 70 a 30, e em 2032, 60 a 40. A partir de 2033, aí há uma virada de chave mais brusca, pois deixará de existir ICMS e ISS, eventualmente o IPI, como eu comentei há pouco, e passará o IBS a ser 100% tributado. Então eu tenho uma suavização a partir de 2019, que vai entrando de 10% em 10% o IBS e retirando de 10% em 10% o ICMS e o ISS, e em 2033 há essa virada de chave um pouco mais brusca. Então a gente pode dizer que a partir de 2033 é que de fato não existirá mais resquício nenhum do sistema tributário atual, que vai ser anterior na oportunidade, e de 2033 para frente a gente convive somente com CBS e IBS. Essa é a proposta de regra de transição do novo sistema tributário sobre o consumo. E chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de curtir, nos seguir nas redes sociais e eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo possa ter auxiliado nesse tema tão complexo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.